Logaritmos. Nesse vídeo a gente vai ver a definição dessa ferramenta e como a gente faz para operar com ela. É uma barbada. Vão nessa? Em primeiro lugar, a ferramenta foi criada para facilitar as operações básicas da matemática. Para facilitar, pode ter certeza. O que acontece? Isso é início do século 17, tá? Foi criada essa ferramenta que faz o seguinte, que transforma multiplicações em soma, transforma divisões em subtração. Mais fácil operar assim, né? Só que fundamentalmente, olha só, transformar potenciação em multiplicação e radiciação em divisão. Esse foi o grande evento, né, quando da criação dessa ferramenta. Então tu imagina naquela época, o início de 1600, 1620, acho que é a publicação da tábua de logaritmos, não havia calculadora, obviamente, e os cálculos de potenciação e radiciação eram extremamente complicados, principalmente para astronomia, né? Então a ferramenta veio aí, caiu como uma luva e agitou o mundo científico na época. A gente estuda ainda hoje os logaritmos, tá, pessoal? Não por essa aplicação inicial aí de facilitar as operações, mas sim pelo departamento funções logarítmicas, né? As funções logarítmicas, elas acabam aparecendo em diversos fenômenos da natureza e é por isso que a gente segue até hoje estudando essa ferramenta tão importante. Vamos para a definição, olha só. Logaritmo de A na base B é igual a x. Isso que vocês estão vendo aí, perfeito? Quem é A? Esse cara tem um nome, ele é o chamado logaritmando. B é a base do logaritmo. E x é o resultado da operação, então, naturalmente, chama-se logaritmo. Quando a base do logaritmo é 10, pessoal, isso é o chamado logaritmo decimal, tá? E é convencionado não haver a necessidade de se escrever essa base 10. Então, quando vocês não enxergarem a base ali, significa que tem um 10, logaritmo decimal. Assim como na raiz quadrada de x, a gente não escreve o 2 ali, né? Simplesmente o símbolo de raiz de x. Ainda dentro da definição, pessoal, vamos aqui firmar a condição de existência. Para que exista o logaritmo, é necessário que, em primeiro lugar, o logaritmando, aquele a, seja um número maior do que zero, ou seja, positivo. A base, da mesma forma, ela precisa ser positiva e diferente de 1. Vocês logo vão ver por que isso, tá? Mas essa é a chamada condição de existência, então é imprescindível que haja isso para podermos operar com essa ferramenta. Eu falei ali antes do logaritmo decimal, né, com a base 10. A gente tem também o chamado logaritmo natural, ou logaritmo neperiano. Ele é simplesmente o logaritmo de um número na base e, certo? Vocês vão enxergar esse ln. Esse ln significa logaritmo com a base e. Quem é esse e? Esse e é a famosa constante de Euler, que é um número irracional, aproximadamente igual a 2,718. Guarda isso. Para efeitos de cálculo, portanto, quando vocês identificarem esse ln, algo que, aliás, não é muito comum, vocês substituam isso por log de base e. E na definição aqui, o que a gente tem? Logaritmo de a na base b é igual a x. Se e somente se... Qual é o movimento? Olha aqui, pessoal. A base do logaritmo passa para o outro lado, ou seja, a base se transforma em base de tudo que há lá do outro lado. Ou seja, aquele x lá vira um expoente. E o a, que é o logaritmando, ó, esse permanece no lugar de origem. Então, essa é a definição de logaritmos, tá? Quando a gente resolve um logaritmo, a gente cria uma exponencial. E aí a gente usa as técnicas tradicionais aí para se resolver as equações exponenciais. Esse é o esquema, essa é a definição. Então vamos aplicar a definição aqui em alguns exemplos. Olha só, logaritmo de 10 na base 0,01 é igual a quanto? Vamos descobrir. Então a gente chama de x e a definição é o seguinte. A base do logaritmo passa para o outro lado. Então aquele 10 que é o logaritmando não tem movimentação e a base 0,01 vai se transformar base de tudo que houver lá do outro lado. Então, a gente resolve o logaritmo criando aí uma equação exponencial. E aí é aquilo que vocês já sabem. Tentar sempre igualar as bases em ambos os lados e aquele desenvolvimento clássico. Vamos ver? Conseguimos bases iguais dos dois lados? Aqui tem um 10, 10 na 1, né? E aí, o 0,01
0,01 é o mesmo que 10 na menos 2. Cuidado que ainda tem um x ali. O que temos, portanto, é multiplicação aqui. O menos 2 vai multiplicar o x, né? Potência de potência. Olha aí, bases iguais. Agora dá para ignorar a base. E o que sobra é 1 igual a menos 2x. Portanto, o x vale menos 1 meio. Esse x, então, era o logaritmo, era o resultado, né? Tá resolvido. Letra A, resposta menos 1 meio. Letra B, logaritmo da raiz cúbica de 16 na base 8. Quanto é que vale? Vamos descobrir, chamando de x e aplicando a definição. Raiz cúbica de 16, não fiz nada, mas aquele 8 que é base do logaritmo agora é base de tudo que houver do outro lado. Só tem um x lá, aí está. Criamos uma equação exponencial, vamos procurar a bases iguais dos dois lados, né? Eu tenho o 16 e o 8, já dá para perceber aí base 2, né? O 16 como 2 na quarta e o 8 como 2 ao cubo. Muito bem. Não te esquece que esse 2 ao cubo, que é 8, está elevado ao expoente x, né? Agora, resolvendo ali a raiz, eliminando a raiz, né? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol, né? O 3 ali, ó. Estava no sol. E agora ele está na sombra, né? Aqui fica 2 na 3x. Pronto, bases iguais. Agora é hora de ignorar a base e trabalhar apenas com os expoentes. Olha aí. Passando 3 aqui, multiplicando lá embaixo, vai dar 9, né? Tá aí o valor do x que procurávamos 4 nonos. Letra C. Logaritmo da raiz quarta de 8 na base 1 quarto. Quanto é que vale? Descobramos. Vamos chamar de x, aplicou a definição. Raiz quarta de 8, não foi feito nada, mas o 1 quarto, então, passou para o outro lado. A base do logaritmo agora é base do que houver lá do outro lado da equação. Essa é a definição. Vamos buscar aí a base 2, né? O 8 como 2 elevado a 3. O 1 quarto ali como 2 na menos 2. Aqui é uma raiz quarta, né? E aquele 1 quarto ali está elevado ao expoente x. Seguindo a organização, aqui fica 2 elevado a 3 quartos e do outro lado 2 elevado a menos 2x. Hora de cortar as bases, ou melhor, ignorar as bases. 3 quartos igual a menos 2x. Este x vai dar fatalmente menos 3 oitavos. E mais uma fatura está liquidada. Avante aí na letra D, logaritmo de 0,25 na base raiz cúbica de 2. Quanto vale? Vamos descobrir. Chamei de x esse resultado, apliquei a definição. 0,25 igual raiz cúbica de 2 elevado na x. Vamos tirar essa vírgula aí, né? Vamos tirar esse decimal, transformar isso em fração. 25 sobre 100, 25 centésimos, né? A vírgula andou 2 casas, então 2 zeros embaixo. Aqui, raiz cúbica de 2, aquele x que está lá fora, ele pode ser escrito aqui dentro. É o mesmo efeito. Simplificando, 25 por 100 aqui, isso vai dar 1 quarto, né? Simplificado por 25. Do outro lado aqui, o 2 está na x terços, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E agora, organizando base 2, o 1 quarto é 2 na menos 2. Né? Esse 1 quarto, por que ele é 2 na menos 2? Isso é o mesmo que 4 na menos 1. Né? Eu inverti a fração com expoente negativo. Aí o 4 é 2 ao quadrado. Ainda tem um menos 1 lá fora. Isso fica 2 na menos 2, tá? Mas vamos fazer a passagem direto aí, certo, pessoal? Muito bem. Dá para ignorar a base agora e ficar só com o expoente. Menos 2 igual a x sobre 3. Portanto, x é menos 6. É mais uma liquidada. Letra E. Logaritmo de 4 nonos na base 1,5. Quanto vale? Chamei de x e vou descobrir. Aplicando a definição, temos 4 nonos e o 1,5 elevado ao expoente x. Agora, equação exponencial, vamos aqui tentar bases iguais. Olha a jogada. O 1,5, pessoal, 1,5 quando a gente tira a vírgula, ele fica 15 décimos. E aí, simplificado
por 5, né? Isso vai dar 3 meios, né? Claro, 3 dividido por 2 é 1,5, perfeito? Então, 1,5 transformado em fração fica 3 meios. E aquele 4 nonos ali, dá para enxergar aquele 4 nonos como 3 meios? Olha, dá para pensar em 2 terços se ele tiver elevado ao quadrado, né? Olha a jogadinha aí, ó. Porque o 2 terços aqui ao quadrado é a mesma coisa que esse 4 nonos. Sacou? Então aquele lado direito lá, aquele 3 meios, me fez pensar no 3 e no 2, né? Daí a gente vai pegando e criando essas jogadas, né? Agora, para deixar as bases iguais, dá para inverter essa aqui, né? Essa primeira aqui, ó. O 2 terços, então, escrito como 3 meios. Se tu quer inverter essa base, tu tem que inverter o sinal, né? Trocar o sinal do expoente. Agora sim, olha aí, ó. Temos bases iguais, então dá para ignorar a base e trabalhar só com os expoentes. Já veio a resposta ali, né? O x, o resultado daquele desenvolvimento lá do logaritmo lá é -2, e era isso.